Quero assim dar um bom dia a cada um dos irmãos. Bom dia. Vamos dar início ao culto mais uma vez nessa manhã, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Vamos nos colocar de pés e vamos realizar uma oração nesse momento. Que os irmãos possam estar lembrando daqueles irmãos que estão enfermos. Que assim os irmãos possam estar lembrando em suas orações. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças a nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos que o Senhor possa abençoar para cada irmão que aqui está, para os passos que ainda virão. Abençoa, Senhor, os cânticos que serão entoados, que possam chegar como aroma suave diante de tuas narinas, Pai. Edifica as nossas vidas, abençoa todo o transcorrer deste culto, bem como a escola bíblica dominical, que possamos aprender mais da tua palavra. Abençoa também o teu servo, o mensageiro dessa manhã, que ele não venha falar de si mesmo, mas possa falar através da direção do teu santo e bendito Espírito, ó Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, vamos cantar o cântico Dia da Vitória. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o gelo ceia pelo mar, eu ansejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não haverá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Amém. Vamos abrir nossos cantores nesse momento para o hino de número 377. Não sei porquê. Não sei porque de Deus amor a mim se revelou.
razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, o Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Convido a amada igreja a colocar-se de pés. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Salmos, capítulo 122. Salmos 122. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor em Salmos 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Que assim a palavra do Senhor se aplique em nossos corações. Oremos. Senhor Deus e Pai, graça nós te damos pela palavra que foi lida. Te pedimos que assim o Senhor possa abençoar, Pai, a cada um dos teus servos que aqui estão ouvindo, Pai, a tua palavra. Também aqueles que estarão ouvindo, Pai, a tua palavra através da internet, da live. Que assim o Senhor possa estar tocando nos corações, Pai, e assim moldando, edificando, transformando, Pai, todos aqueles que estarão ouvindo a tua palavra. Abençoa todo o transcorrer deste culto. Abençoa também o mensageiro e que tudo seja feito, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos cantar mais um cântico. Enquanto estivermos entoando esse cântico, os irmãos podem entregar o dízimo e a oferta no altar do Senhor. Reina hoje.
da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje. Poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje. Vamos ouvir a palavra do Senhor, que assim o Senhor possa estar abençoando a cada um dos irmãos. Amém. Obrigado, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé, igreja, e vamos abrir as nossas Bíblias para a Epístola aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 1, e a nossa leitura será do versículo 1 e até o versículo 4. Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. A carta de Hebreus, capítulo 1, ao versículo 4, diz assim: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. E nesse momento que vamos meditar a respeito
das verdades do Senhor. Desejamos que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente e o nosso coração para entender e compreender as verdades do Senhor para as nossas vidas. Que a Tua palavra encontre guarida nos nossos corações, nos confortando, nos consolando e nos ministrando a amarmos ao Senhor cada vez mais e reconhecer que Tu és Senhor sobre as nossas vidas e que venhamos nos sujeitar à vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Queremos lembrar do Teu servo Lucas, sustenta o Teu servo nesse momento de adversidade, dá a ele a visão espiritual e a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que ele possa confiar no Senhor. Te pedimos, ó Pai querido, que a Tua igreja, nesta manhã, que está reunida diante de Ti, sejamos aqui edificados pela Tua palavra. Por isso, nos abençoa, Senhor, com a Tua palavra nesta manhã. Abençoe os nossos irmãos que não puderam estar presentes por algum motivo que o Senhor conhece, mas que eles também sejam alcançados pela Tua graça, misericórdia e compaixão. Abençoa, Senhor, as nossas crianças, os nossos jovens, homens e mulheres que aqui estão para aprender das verdades do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. O nosso desafio nessa manhã é olhar para esse texto aqui e aprender algumas verdades a respeito de quem é Jesus. E eu gostaria de poder fazer essa pergunta para os meus irmãos e até para as crianças também que estão prestando atenção. A pergunta é: quem é Jesus para você? É uma pergunta simples. Então eu creio que nós não vamos ter dificuldade de obter algumas respostas, né? Então, aos irmãos e irmãs, quem é Jesus? O Salvador. O que mais? O Senhor, o Filho do Pai, o Senhor que me salvou, nossa porta, luz, o caminho que temos que seguir. Então, muito bom as respostas dos irmãos. As crianças, cadê as crianças? Quem é Jesus, crianças? Quem é Jesus? Cadê as crianças aí? Vamos responder, criança. Jesus é o Cristo? Sim. Quem mais? Cadê as crianças? Laís, Melinda, Benjamin, quem é Jesus? Ele é amor? Bom. Isso. Tá bom. Obrigado, crianças, também pela participação de vocês. Nesse texto aqui, nós encontramos aqui umas verdades interessantes a respeito de quem é Jesus. E nós precisamos aqui olhar para esse texto aqui, porque alguns fatos a respeito de Jesus mostram, olha só que interessante, e é o propósito desta carta que o autor escreve aos Hebreus, mostram a superioridade inquestionável e insuperável de Jesus Cristo. E explicam por que a revelação através dele é a maior que Deus já fez à humanidade. Então, vai mostrar para nós esse texto aqui a superioridade de Jesus. Então, em que aspecto, por exemplo, no Antigo Testamento, o povo fazia sacrifício por meio de quê? De animais. E agora o sacrifício aqui, quem é? Jesus. Vai mostrar que esse sacrifício aqui de Jesus, ele é superior ao do Antigo Testamento. Um exemplo. Então, ele é superior
e ele é inquestionável pela eficácia, né? Já não, lembra que o autor diz, já não mais com sangue de bodes, de animais, mas agora pelo sangue de Jesus, né? Uma coisa interessante também sobre essa revelação, ele está dizendo aqui que é a revelação máxima. Então nós lembramos que Deus, ele é o quê? Espírito. Então, nós não podemos ver a Deus. Nós não temos a capacidade de saber quem Deus é, se Deus, por si mesmo, ele não se revelar a nós. Então, se Deus ele chegasse para a humanidade e falasse assim, olha, eu sou Deus, o que ia acontecer, irmãos? Eles não iam crer, não iriam acreditar. Então, Deus sabendo disso, Deus ele foi se revelando aos poucos. Ou seja, Deus veio se revelando gradativamente. Então, a primeira revelação que Deus faz para nós, qual é? É a natureza. Então, Deus se revela por meio da natureza. É o que chamamos de revelação geral. Ele vem se revelando pela natureza. Então, quando nós olhamos para os Salmos 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o que mais? Né? E o firmamento anuncia o quê? As suas obras. É Deus se revelando. Mais tarde, né? Deus começa aqui com o relacionamento com o homem ali no Éden. E a Bíblia diz que Deus, ele se aparecia na virada do dia, mas por causa do pecado houve ali uma separação, um rompimento desse relacionamento. Correto? E aí a humanidade fica agora sem essa comunicação. E aí nós vamos encontrar ali Deus se revelando devagar. Aí nós encontramos um homem chamado Moisés. E como foi que Deus se revelou com Moisés? Por meio de uma sarça, né? Fogo ali, consumindo ali. Mais tarde Deus se revela por meio de algumas aparições de anjos, que a Bíblia nós entendemos na teologia como teofanias. São pequenos aparecimentos de Jesus no Antigo Testamento. Mais tarde Deus se revela por meio dos profetas. E agora nós vemos aqui, olha só o nosso texto. Agora vamos olhar para o texto, tá bom? Não feche sua Bíblia, deixe ela aberta. Senão vocês vão dizer assim, não, o pastor falou. Não foi eu que falei não, é a Bíblia. Então, observe que o nosso texto ele vai dizer assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Versículo 2, nesses últimos dias nos falou por meio de quem? Nos falou. No passado ele havia falado de muitas vezes, de muitas maneiras. Agora ele nos falou pelo Filho. Então tudo aquilo que Deus tinha de comunicar para a humanidade, ele agora comunica através do seu Filho. Por isso que o autor diz aqui que Jesus, ele é a revelação máxima de Deus. Correto, irmãos? Então, aprendam isso. Tudo que Deus quis revelar à humanidade foi revelado em Jesus, por meio agora de sua palavra. Por isso que nós temos a palavra nas mãos, a Bíblia, irmãos. O autor aqui, Paulo, vai dizer que, ele dá um exemplo assim, que há muitos como meninos agitados de um lado para o outro atrás de revelações, atrás de novas revelações. O que Deus tinha para revelar está na sua palavra. Por isso precisamos voltar o nosso olhar para a palavra de Deus. E ele vai mostrar aqui como que se deu essa revelação. E nós vamos encontrar aqui alguns aspectos ou fatos a respeito de Jesus. A primeira verdade ou fato ou aspecto a respeito da pessoa do Senhor Jesus é que Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. Versículo 2, né? Versículo 2, parte B.
nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Essa é a primeira verdade. Quem é Jesus, irmãos? À luz do que está escrito aqui, ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro. A palavra herança era usada para denominar a divisão de propriedades de um pai que deixava a seus filhos após a morte. Quando havia apenas um filho, havia apenas um herdeiro. Olha que interessante. Então nós aprendemos, alguma criança falou aí, né, que Jesus ele é o Filho de Deus. Mas João diz que ele é o Filho unigênito. É interessante alguns aspectos que a Bíblia nos dá, é para que a nossa compreensão seja ampliada. Nós já sabemos que Jesus é o Filho de Deus, mas a Bíblia está mostrando que esse Jesus, ele é unigênito. E a palavra unigênito quer dizer o quê? Único daquele tipo. Não existe nenhum outro como Jesus. Olha que interessante. Então ele é o herdeiro, ele é o único herdeiro, ele é o herdeiro de todas as coisas. Que privilégio para Jesus. Só que, vou abrir um parênteses aqui, que nós vamos falar de herança, não tem como falar de herança se não falar sobre isso, né? Opa, olhei para o Felipe, já me olhei me levei do relógio. Eu falei, a Raquel aqui perguntou assim, qual é o tema da mensagem, do texto, né, para ela se preparar aqui. Eu falei assim, olha, a mensagem é 7 aspectos a respeito de Jesus. Aí o Felipe falou assim, olha, no domingo passado que ele pregou, 3, ele precisou de 25 minutos a mais, imagina 7. Vamos sair lá para meia-noite e meia, ou meio-dia e meia hoje, viu? Brincadeira, irmãos. Vocês me deram 10 minutos a mais dos avisos, e com o meu tempo eu tenho um pouquinho mais, tá bom? Ainda que são 5 para as 10 aqui. Então, irmãos, olha só que interessante. Jesus, à luz do que está escrito aqui, a primeira verdade é que Jesus ele é o herdeiro de todas as coisas. Cristo é o herdeiro de todas as coisas, porque ele é o único filho, o unigênito de Deus. Alguém, por favor, de forma bem dinâmica, leia Efésios 1:10. Ainda que eu não termine, eu vou dizer, pastor, eu não terminei a mensagem. Efésios 1:10, é isso aí? Então, olha a dimensão da herança de Jesus, tanto as dos céus como as da terra. Olha que interessante, né? E aí nós vamos dar uma olhadinha aqui em Romanos. Capítulo 8. É que eu estou construindo aqui o raciocínio, tá bom? A ideia, para nós fazermos a aplicação. Jesus é o único filho de Deus, o único filho de Deus, o único daquele tipo, filho unigênito, e ele é o herdeiro de todas as coisas. E aí alguém pode estar pensando assim, nós não somos também filho de Deus? Alguém pensou isso, alguém está sorrindo aí, né? Então tá, a nossa realidade está lá em João 1:12. Quem sabe de cabeça esse versículo? João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ou seja, nós passamos a ser filho de Deus, não como Jesus, mas filhos adotivos, né? Quando nós cremos em Jesus. Então, no momento em que o pecador, ele se arrepende dos seus pecados e crê no sacrifício do Senhor Jesus, e ele confessa o Senhor Jesus,
automaticamente ele passa a ser o quê? Filho de Deus. Mas já não filho como Jesus, o único como Jesus, né? Mas agora um filho adotivo. E aí, por que a razão Deus nos adota de forma diferente, irmãos? Olha que interessante. Um filho natural, perante a lei, ele pode ser o quê? Deserdado. Se um pai, porventura, achar que ele não deve deixar para o fulano, por ter sido um filho mau, ou que não sei o quê, não quis, ele pode ir lá e no seu testamento ele pode deserdar o filho natural. Porém, o filho adotivo jamais pode ser deserdado. Então, muita responsabilidade quando você vai adotar um filho, viu? Até alguém diz assim, não é fácil. E aí eu até compartilho com os irmãos que nós estamos ainda em processo com o nosso filho, Benjamin, né? Então, que os irmãos possam estar nos ajudando em oração nesse processo. Então, devido à pandemia, atrasou muita coisa. E esse ano a gente não mexeu com isso. Mas nós estamos nos organizando para ano que vem a gente já dar continuidade, né? Então, que Deus possa dirigir esse processo. Então, é interessante, irmãos, que os filhos adotivos, ele não pode ser deserdado. Logo, uma vez que nós somos filhos adotivos de Deus, irmãos, nós não vamos perder essa herança. Em outras palavras, isso traz segurança para o crente. Por isso que o crente não perde a salvação, irmãos. Porque em nenhum momento, aquele que se tornou filho, né, no processo jurídico, a criança, ela perde dos genitores o direito pátrio. E aqueles que vão ser os pais adotivos, vão receber agora esse título de ser os pais. E aí você chega em casa, conseguiu o processo, me arrependi. Doutor, eu quero desadotar aqui uma criança. Será que existe esse termo desadotar? Não pode, não existe. Então você vê como que o crente está seguro em Jesus, uma vez que ele foi adotado, ele não pode ser desadotado. Hoje eu fui dormir, filho de Deus, eu acordei agora, não sou mais filho. Por isso que o crente não perde a salvação, irmãos. Isso é uma má compreensão daqueles que defendem essa ideia de que há perca de salvação. Ou nunca foi filho, porque uma vez filho, filho para sempre. Olha o que diz Romanos 8:16. Ora, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos agora o quê? Filhos de Deus, filhos adotivos. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Opa! Olha o privilégio, irmãos. Se somos filhos, Jesus não é o filho, não é o herdeiro de Deus. Nós estamos aqui estudando Hebreus 1, e o versículo diz que esse Jesus aqui, ele é o herdeiro de todas as coisas. E agora Paulo está mostrando que se nós somos filhos porque cremos em Jesus, nós também agora somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com... Só tem um porém. Quando fala assim, nós vamos receber a herança, né? Essa palavra é bonito, né? O que a mamãe vai deixar para os filhos, os pais, né? A herança. Só tem um porém aqui, irmãos. Nesse texto aqui de Romanos. Nós vamos herdar as coisas boas, amém? Mas também vamos herdar aquelas que não são tão boas. Você está preparado para receber as coisas que não são tão boas? Então olha só o que o texto vai dizer aqui, 17. Está aí, 17? Nós somos co-herdeiros. A palavra co-herdeiros é junto, né? Então se Jesus ele é o herdeiro de todas as coisas, quer dos céus, quer da terra, nós também herdamos com Jesus, junto com ele. Aí a parte B do versículo, porque nós só lemos a parte A, né? Só a parte que nos interessa, né? Aí diz assim, se com ele sofremos, também com ele seremos o quê?
Sabe o que está nos ensinando aqui, irmãos? É que nós herdamos de Jesus também o seu sofrimento. Por isso que o crente tem que sofrer, irmãos. É que essa herança aqui, ela é completa. Então não é assim, a mamãe morreu, correu os filhos para dentro da casa. Ah, não, eu quero só aquela panela que frita batata que não usa óleo. Como é o nome? O Neto já me ensinou 10 vezes lá na sala, mas ainda não aprendi, né? Inclusive a minha esposa está namorando uma faz tempo, eu estou enrolando ela, né? Né, Neto? Contei lá para eles lá, né? Que é aquela que faz batatinha sem usar óleo, né? Ah, não, eu quero isso aqui. Quer escolher, né? Não, irmãos. Se nós somos herdeiros, Jesus, ele é o herdeiro de Deus. Porque ele é o filho legítimo, no sentido original, único daquele tipo. Mas nós somos os filhos adotivos. E pelo fato de sermos filhos adotivos, nós temos os mesmos direitos. Então, tudo aquilo que Jesus ele herda de Deus, Pai, nós também herdamos. E se com Ele sofremos, com Ele também seremos o quê? Glorificados, irmãos. Amém, irmãos? Que privilégio. Então, lembre-se disso, quando você estiver sofrendo, faz parte da herança. Seria muito bom, né, irmão? Só a maravilha, só as coisas boas. Só que nós não iríamos dar valor. Por isso que nós precisamos sofrer um pouquinho. E esse sofrimento, ele é um privilégio. Então o apóstolo Paulo afirma, lá em Efésios 1:10, que Deus está trabalhando desde a fundação do mundo para fazer com que todas as coisas dos céus e da terra estejam convergindo para Jesus. Ele é o herdeiro de todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Em outras palavras, o Filho está herdando o que Ele mesmo criou. Vamos já ver aqui isso aí, né? O texto vai nos falar. Versículo 3, lá de Hebreus. Vamos ver a segunda verdade. Qual é a primeira verdade, irmãos? A respeito de Jesus. Que Deus fez dele o quê? O herdeiro de todas as coisas. Segundo, rapidinho, deixa eu só me organizar aqui. Termina 10h30, é? O culto ou a mensagem aqui? A mensagem é 10h30, né? Isso, tá bom. Então, estamos no tempo. Versículo 3. 3 não, o finalzinho do 2 ainda. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E agora o versículo vai dizer assim, ó. Pelo qual também fez... O que ele fez, irmãos? O universo, o mundo. Então esse Jesus aqui, ele é o herdeiro de todas as coisas. E agora foi através do Filho que Deus fez o universo. Nós temos aqui o Filho Criador, Jesus. Vamos ver alguns textos aqui que vão mostrar isso aqui. Uma irmã, por gentileza, leia Provérbios 8, 27 a 30. Um irmão aqui, da minha esquerda, lê João 1:3. Um jovem vai ler Colossenses 1:16. E o irmão Samuel lá atrás, por ordem de distância, vai ler Apocalipse 3:14. Essas 4 referências que vão mostrar que Jesus, como Criador, que Deus fez o universo por meio de Jesus. Provérbios. Pode. Maravilha. Irmãos, um texto desse é precioso, irmãos.
Quem que estava lá quando Deus estava colocando limite às coisas? Jesus, irmãos. Sabe, eu tenho um hobby, né? O álbum da Copa. E aí, o maior cuidado, né? O Benjamin já está naquela idade. Papai quer ajudar, mas a mão dele ainda é pesada, né? Ele rasga a folha, ele amassa. E eu, não, calma. Mas eu estou dizendo assim, olha aqui, o papai tá fazendo isso aqui, mas isso aqui é para você. Agora não. Mas quando você tiver maior, vão ser seus esses álbuns. Né? Então Deus ali, irmãos, Jesus na sua presença, na sua companhia ali, Deus estava criando o universo aqui, olha que interessante isso. Deus estava estabelecendo os céus, as estrelas. Ele estava colocando os limites às águas dos mares, mas ao mesmo tempo que ele estava construindo, ele estava dizendo assim, olha, isso aqui tudo é para você, isso aqui é teu, é a tua herança. Que privilégio, irmãos. Então Jesus estava presente lá. João 1,3, por favor, irmão. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem, irmãos? De Jesus. E se Jesus não estivesse lá, nada teria sido feito. Colossenses 1,16. Amém, irmãos? Para terminar, irmão Samuel, Apocalipse 3,14. 3,14. Da criação, irmãos. Então ficou claro aqui, à luz das Escrituras, que esse Jesus aqui, ele é o herdeiro de todas as coisas que foram criadas. E que esse Jesus aqui, ele é também o criador do universo. Quem é Jesus? 3. Esse Jesus aqui, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o criador do universo. O texto aqui vai dizer, agora sim, o versículo 3, de Hebreus 1,3. Voltemos para Hebreus 1,3. Ele, que é o resplendor da glória de Deus. Quem é Jesus, irmãos? Ele é o resplendor da glória de Deus. Resplendor é a tradução de uma palavra que aparece somente aqui no Novo Testamento. E o sentido é emitir um brilho intenso, como o sol irradiando seus raios de luz. Ou seja, o Filho possui um brilho que irradia a glória de Deus. O Filho, ele mostra quem é Deus. Aí aquele texto, né, clássico, que o apóstolo diz assim, o discípulo diz assim, Jesus, nos mostra o Pai. Aí o que Jesus responde para ele? Diz assim, olha, há tanto tempo eu estou convosco. Quem vê a mim, vê o Pai, irmãos. Então você observa aqui, e aprendemos mais uma vez, que nós estamos desejosos de conhecer quem é Deus, nós só vamos conseguir se nós conhecermos quem é Jesus. Não tem como conhecer a Deus sem Jesus. Não existe outro caminho, como disse o nosso o Neto. Ele é o caminho. Então, quando ele diz assim que eu sou o caminho, não existe outro meio de nós conhecermos a Deus, se não for por meio de Jesus. Por isso que ele é o resplendor da glória de Deus. O Filho, ele possui esse brilho que irradia.
ele transmite quem Deus é. Isso é uma firme convicção entre os cristãos primitivos. De alguma maneira, a glória de Deus era vista numa vida humana. E aí nós olhamos aquele texto lá de Mateus 17:2, né? Que é uma observação interessante aqui, né? O monte da transfiguração. Jesus deu uma demonstração ali, singular, radiante, que os discípulos ficaram admirados. Então, Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. Quarto, irmãos, o Filho, ele é o herdeiro, ele é o Criador, ele é o resplendor da glória de Deus, e o texto diz aqui que ele é a expressão exata do seu ser. Filho, ele é a expressão exata do ser de Deus. Assim como a imagem e a inscrição de uma moeda correspondem exatamente ao padrão da matriz, o Filho de Deus é a mesma imagem do que Deus é. Então, expressão exata, essa palavra exata, expressão exata, vem a nossa palavra caráter, sinal gravado, traçado, particular do rosto, natureza particular de alguém. Então, no mundo antigo, a palavra era usada para falar da impressão feita por um carimbo ou selo, ou seja, uma reprodução exata. Então, lembra que quando ia as cartas, uma mensagem, né, de um rei, ele selava, né, com o seu anel, com o seu selo ali. No final, a assinatura que nós conhecemos hoje, né? Então, a assinatura. E hoje nós temos já esse mais avançado, e aí nós precisamos reconhecer essa assinatura no cartório, autenticar essa assinatura, ou seja, é a veracidade de que aquela pessoa assinou aquele documento. Nesse sentido aqui, irmãos, o que o autor está dizendo é simples. Jesus Cristo é exatamente a mesma essência de Deus. Jesus Cristo é a mesma essência de Deus. Então, há muitos ensinos hereges que vão dizer que Jesus foi criado, irmãos. E esse texto aqui, se nós fôssemos ter tempo de estudar a carta aos Hebreus, nós iríamos trabalhar esse ponto aqui, né? Porque o texto aqui parece que traz uma confusão, mas não é uma confusão, de que Jesus como um anjo foi criado. Então tem uma religião aí que diz que Jesus foi criado. Por isso que, para as crianças, nós precisamos ensinar a doutrina e inculcar na cabeça dela a verdade. Né? As professoras aí. Trabalhar quem é Jesus. É o Filho de Deus. Nós às vezes minimizamos. Mas o autor aqui, ele está mostrando aqui a grandiosa ou a grandeza de quem é Jesus. Então Jesus, irmãos, ele é da mesma essência de Deus. Por isso que na Trindade, né, não existe mais nem menos. Eles têm a mesma essência. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um, ou seja, eles estão da mesma essência. O Pai não é mais que o Filho não é mais que o Espírito não é mais que o Pai. Eles têm a mesma essência. Nós precisamos crer nisso, irmãos. E os textos aqui estão nos mostrando essa verdade. Então esse Jesus aqui, ele é quem? Ele é a expressão exata do ser de Deus. Quinto, eu estou correndo,
Que é para mim não quebrar meu tempo aqui, passar o meu tempo. Quinto, irmãos, o versículo vai dizer agora, a expressão é exata do seu ser, e o texto agora vai dizer, sustentando todas as coisas pela palavra do seu, cadê, Neto? Poder. Eu estou no versículo 3. Nós já vimos que ele é o resplendor da glória de Deus, que ele é a expressão exata do ser de Deus, e agora que esse Jesus, ele sustenta, o Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O conceito de sustenta é bastante dinâmico, ou seja, não é apenas segurar por baixo ou suportar, mas envolve movimentos. Então você olha lá, né, o sol fixado. Quem é que está segurando o sol ali, irmãos? Quem é que está segurando o sol ali? Então, quando fala que Jesus ele sustenta todas as coisas com o seu poder, não só na ideia de que está alguém segurando por baixo, né? Para não deixar cair, para não deixar sair do lugar. Mas essa ideia de sustentar também está relacionado aos movimentos. Ou seja, Cristo é quem faz com que todas as coisas sigam o seu curso determinado por Deus. Ele faz a história se movimentar. Olha que interessante. Esse Cristo. O Filho usa para sustentar todas as coisas, é a palavra do seu poder. E a própria carta aos Hebreus declara que o universo, alguém leia, por favor, Hebreus 11:3, rapidamente. Olha o que o autor aos Hebreus escreve aqui, no 11, versículo 3. Isso. Então, pela fé, entendemos que o universo, ele foi formado pela palavra do seu poder. Então, ele sustenta, irmãos. Esse Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, eu tenho dito para os meus alunos, né? Da grandiosidade deste Jesus, da sua soberania, em sustentar o universo, de que Ele está no controle, irmão, de todas as coisas, e muitas vezes tem certas situações que parece que fogem do nosso controle, pode até fugir do nosso controle sim, mas não foge do controle de Deus, não foge do controle de Jesus. E eu acho muito interessante quando Isaías tem aquela visão, ele diz assim, que eu vi no alto e sublime trono, Ele assentado, demonstrando que Ele está governando ativamente todas as coisas, irmãos. Então o Filho sustenta todas as coisas. 6. Versículo diz aqui ainda, depois de ter feito a purificação dos pecados. Esse Jesus aqui, irmãos, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o criador do universo, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata da glória de Deus, ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, e esse Jesus aqui fez a purificação dos pecados. Então agora o autor passa dos atos cósmicos do Filho para as suas relações pessoais com a humanidade. E o que ele destaca aqui é a obra expiatória que Cristo fez na cruz. E é justamente sobre isso que a carta de Hebreus vai trabalhar ao longo de todos os seus capítulos aqui. Mas o que foi que Jesus fez
como sua obra vicária. Ele fez um sacrifício único, irmãos. Vamos ler rapidamente. Que obra foi essa aqui que ele diz assim, ó? Que Jesus, depois de ter feito a purificação dos pecados. Alguém leia Hebreus 9 e 26. Olha essa declaração aqui, ó. 9 e 26. Então veja, irmãos, que expressão extraordinária. Agora ele se manifestou, Jesus, uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o quê? O pecado. Outro texto, Hebreus 10, 18. Uma vez que o pecado foi purificado por Jesus, irmãos, não há mais necessidade de sacrifício. Porque o sacrifício foi único e esse sacrifício foi suficiente para remover o nosso pecado. Por isso, irmãos, no catolicismo, olha só que interessante, no catolicismo, eles chamam, sabe de quê? De missa. Sabe o que significa missa? Sacrifício, oblação. Por isso que o crente não realiza missa, porque o sacrifício já foi feito. Uma vez por todas, como acabamos de ver nesses textos aqui, ele fez a purificação dos pecados, e como resultado dessa purificação aqui, veio para nós aqui, irmãos, a libertação do poder, não só do poder, como também da penalidade do pecado. Nós, como filhos de Deus, nós continuamos e somos pecadores, porque aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Nós somos pecadores porque ainda temos uma natureza pecaminosa. A diferença é que nós já não estamos mais como escravos do pecado. Por que o ímpio peca, irmãos? Porque ele é escravo do pecado. A única coisa que ele sabe fazer é pecar. 4 minutos? Obrigado, meu amigo. Então deixa eu correr, meu amigo. 4 minutos. Então nós temos aqui, nessa purificação dos pecados, a libertação do poder do pecado e da penalidade do pecado. Irmãos, isso aqui é extraordinário, vamos aprender isso. O pecado já não é mais o nosso Senhor, já não somos mais escravos do pecado, nós somos libertos. E essa purificação nos rendeu também, irmãos, que esse pecado já não vai mais trazer penalidades. Jesus já sofreu a penalidade pelo nosso pecado, na cruz. Agradou, Isaías 53, agradou o Senhor moê-lo, enfermar, né? A palavra? Fazendo enfermar. Ele sofreu a penalidade. O crente, irmãos, ele peca, sim, mas o processo aqui é outro. João vai dizer assim: filhinhos, é bom que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, que você precisa confessar, e que os vossos pecados serão perdoados. Mas que privilégio desse Jesus que fez a purificação dos pecados. E é tanto que essa oferta pelo pecado, o sacrifício único, nos rendeu a libertação do poder e da penalidade do pecado, e também nos rendeu a santificação mediante a oferta única de Jesus. Ou seja, irmãos, nosso processo agora é de santificação. Não somos mais escravos do pecado. O pecado não é mais o nosso Senhor, mas a nossa postura agora
é caminhar rumo aos céus, nos desvencilhando de tudo aquilo que nos impede da nossa carreira. Lembra que o autor aos Hebreus, no capítulo 2, né, o corredor lá? Nós devemos correr. Tudo aquilo que vai nos impedir de tropeçar, de cair, devemos nos afastar. E por último, irmãos, Neto, 1 minuto, Neto. Por último, irmãos, esse Jesus, ele é, vamos lá, recapitular, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, e ele fez o quê? A purificação dos pecados. E por último, esse Jesus aqui, ele assentou-se à direita da majestade, aonde, irmãos? Nas alturas. O Filho está assentado à direita da majestade nas alturas. O último fato acerca desse Jesus mostra onde ele está hoje. O lugar é duplamente honroso. Primeiro, é que ele está à direita, e na cultura bíblica é sempre uma posição de autoridade. Nós não temos tempo de ver os versículos. E segundo, ele está nas alturas. A Bíblia descreve Deus como o Altíssimo. O termo quer simplesmente nos informar que não há qualquer ser acima dele. Esse Jesus é este aqui que a Bíblia está dizendo, irmãos. A pergunta que eu faço para nossa aplicação: o Jesus que você serve tem essa grandiosidade? O Jesus que você louva tem esses poderes? Esse Jesus que você ensina para as crianças, esse Jesus que você prega para os pregadores, tem essa dimensão, irmãos? Se tem, amém. Acabou, Neto? Passei 1 minuto, Neto. 31, Neto. Amém, meus irmãos? Queria convidar o grupo de louvor rapidamente aqui. Nós vamos terminar cantando sobre esse Jesus. Reina hoje. Não só reina hoje, mas reina sempre. Vamos nos colocar de pé e vamos terminar louvando e exaltando a este Jesus, herdeiro de todas as coisas. Irmãos, tem uma mensagem do irmão Lucas que nós gostaríamos de compartilhar. É que a mãe dele teve alta, né? Está voltando para casa, ela recebeu 2 bolsas de sangue e a anemia baixou, né? Então os exames estão normais, mas amanhã tem retorno para fazer alguma ultrassom. Bom, então vamos continuar orando para a glória de Deus. E vamos glorificar esse Deus, esse Jesus. Irmãos, rapidamente. Cheguei em um certo lugar que o pastor disse assim: irmão, nós temos que parar de falar desse Jesus. Nós passamos muitos anos falando desse Jesus. Vamos agora exaltar só o Espírito Santo. E a igreja trilhou um novo caminho. Não, irmãos, é Jesus. Foi Jesus que fez o sacrifício. Foi Jesus que morreu pelos nossos pecados. Foi Jesus, irmãos, que ressuscitou dentre os mortos. E é este Jesus que o Pai está exaltando aqui em Hebreus 1. Deus fez tudo isso para Ele, lugar de honra, nome de honra, porque Ele é o único de receber a nossa adoração. Porque quem adora a Jesus, adora o Pai e adora o Espírito Santo. Confessarão o teu poder, Senhor, pois
reis da terra se prostrarão. Todos se prostrarão a Ele. Diante, Senhor. Glória ao nosso Deus. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Seu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Que a nossa adoração não seja só de palavras, mas de fato e de verdade, porque reconhecemos quem Ele é. Reina hoje, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Seu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. A igreja bem forte. Reina hoje, reina hoje. Hoje e sempre. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Entre nós, Senhor. A honra, a glória e o louvor seja dado somente ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e um bom almoço a todos.